E aí, galera, vou falar um pouquinho agora, mudando de assunto, não falando de cachorro agora. Vou falar um pouquinho sobre a respeito da minha religião, né? E vocês, qual a religião de vocês? Bota aí no comentário. Gente, eu queria contar um relato pra vocês, né? A respeito da minha religião, da minha espiritualidade, né? Eu, antigamente, eu só frequentava a missa, né? Só a missa. E aí eu tive o convite da minha mãe para conhecer o centro espírita. E minha vida andava assim, ó, para trás. E aí pronto, eu fui, aceitei o convite da minha mãe e fui conhecer o centro espírita. E lá eu fiquei mais de 10 anos nesse centro espírita, que fica até em Feira de Santana, o Luz e Harmonia. Gente, eu me achei, eu não me encontrei não, eu me achei, quer dizer, eu me encontrei, né, me achei. Então assim, aí eu comecei a frequentar, minha filha também começou a frequentar, minha filha tinha 6 anos. E assim, gente, eu corria de macumba, tipo assim, umbanda, candomblé, ave Maria. Se eu passasse na porta de um terreiro e se tivesse aquelas farofas jogadas na frente, eu passava lá do outro lado. Ou então eu passava, eu trocava de rua, mas não passava na porta de um terreiro. Enfim, aí eu saí desse centro espírita, né, que eu mudei para Salvador, aí eu fui conhecer o Hospital Espiritual em Lauro, em Salvador. E aí eu vi que minha mediunidade era bem evoluída. Era não, é bem evoluída. Então eu vi que o centro espírita não estava mais. No meu lugar não era mais o centro espírita, pelo fato de minha mediunidade ser bem aflorada. E aí eu acabei, né, fazendo uma visita na Umbanda e no Candomblé. E assim, gente, eu me encontrei bastante na Umbanda. Porque a Umbanda, ela é quase o espiritismo. Ela é um pouco parecida com o espiritismo. E assim, eu me encontrei muito na Umbanda. Só que daí eu comecei a conhecer os zeladores, as mães, os pais de santo, eu ia fazer jogo para saber como era a minha vida. E os zeladores chegavam para me dizer: menina, você tem que se cuidar, você faz parte do candomblé e tal, e tal, e tal, e tal. E nisso aí, gente, eu corria da Umbanda, do Candomblé, que nem o diabo corria da cruz. Eu não queria saber. Eu dizia: eu só quero saber de centro espírita, macumba. Minha filha, eu tinha um medo do negócio de macumba, de quando falava em Exu, quando falava nessas coisas, em orixás. Aí eu dizia: não, não quero. E eu corria. Corri. Corri de Umbanda e de Candomblé. Mas, gente, eu não tinha pra onde correr. Então, tipo assim, o meu refúgio era o centro espírita. Porque, assim, ó, se eu deixasse de frequentar o centro espírita, eu ficava doente, que eu parava no hospital. Acredite em Deus. Acredite em Deus mesmo. Aí, assim, eu sentia muitas coisas, muitos problemas. E um deles, os motivos de um deles, era ficar doente. Constantemente ficava doente, sentia dor, eu achava que eu ia morrer. E aí, quando eu ia pro centro espírita, não era nada. Era mediunidade aflorada. Quem sabe, quem conhece, sabe do que eu tô falando. Entendeu? Enfim. Aí pronto. Minha mediunidade começou a aflorar, que eu não tinha pra onde correr. Aí foi que eu comecei, tipo assim, eu não frequento a Umbanda e nem frequento o Candomblé. Mas eu conheço um zelador muito especial, né, que me orientou muito bastante como eu deveria me cuidar. Falou que eu tinha que assentar primeiro os meus Exus, primeiro, né, e foi me dando passo a passo. Nisso, eu comecei a me cuidar em casa. Como eu não tinha condições de estar em terreiro, casa de umbanda em candomblé, eu aprendi a me cuidar em casa. E outra que as minhas... Os cachorros estão acabando aqui debaixo da mesa, voltando ao assunto. E outra que as minhas entidades, né, os meus guias espirituais, eles me alertavam, eles falam comigo. Aí eles me davam passo a passo do que eu tinha que fazer, né? E aí eu comecei a me cuidar em casa e hoje, até hoje eu me cuido em casa, sabe? Eu me cuido em casa, eu não frequento terreiro nenhum, porque se você for frequentar um terreiro, é uma obrigação de você estar lá naquele terreiro, você tem que ajudar o terreiro, o dono da casa, né? Porque nada é de graça. Então, assim, gente, enfim, pra gente se cuidar no candomblé, na Umbanda você tem até condições de se cuidar, porque a Umbanda é caridade, né?
Mas no candomblé, para você se cuidar, você tem que ter, ó. Se você não tiver, não acho que ninguém cuide de você, não. E resumindo, né? Eu corri muito atrás de um zelador para poder cuidar de mim. Só que ninguém cuida de ninguém se não tiver isso aqui. Como minhas condições só é mesmo para mim e meus filhos e a casa, não tenho condições de, vamos supor, de eu ir no terreiro hoje gastar lá 10 mil reais, 20 mil reais para me cuidar, para me fazer uma saída de Oxum, fazer uma saída disso, fazer uma saída daquilo. Então, o que é que acontece? E todas as casas, o que eu quero dizer, todas as casas que eu ia, ou Umbanda ou Candomblé, gente, eu falo para vocês de coração, os zeladores, os donos da casa, eu não sei o que é que eles veem em mim, mas eles não me dão atenção, eles não cuidam de mim. Vou falar uma coisa. Hoje, né? Antigamente eu ficava me perguntando por que eu passei por esse processo e passava por esse processo. Aí o que é que acontece? Vivendo na prática e as minhas entidades, os meus guias espirituais me alertando, né? Eu tenho um grau de mediunidade bem evoluído. Eu vejo, eu sinto, eu ouço, eu dou comunicação, entendeu? Dou comunicação. E não sei se você já ouviu falar no dom, no poder da cura. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, para você só ter um pouquinho de noção, eu frequentei o hospital espiritual e trabalhava em uma sala lá, chamava sala de desobsessão. Sala de poder ajudar as pessoas chegavam doentes, chegavam com problemas. E às vezes os problemas que as pessoas tinham nem sempre era médico da terra, era espiritual. Aí eu, como uma equipe, tinha umas 10 equipes na sala e cuidava das pessoas. Então eu tenho a mão. Quem entende do assunto sabe do que eu estou falando. Quem não entende, quem não acredita, eu só peço que respeite. Eu aposto que tem um monte de evangélico aí vendo meu vídeo e criticando. Ai, não existe, não existe, não existe. Procure estudar que você vai ver. Então, eu tenho a mão, o dom do poder da cura. Então, eu tinha um amigo chamado Dilson. Ele frequentava o hospital espiritual. E ele era muito meu amigo. Quando eu saí do hospital espiritual, ele chegou para mim e disse bem assim: Miriam, por favor, volte. Tem tantas pessoas precisando de você, da sua ajuda. De mim quer dizer do dom que eu tenho de poder ajudar as pessoas, né, doentes. E eu não me importava, eu achava que porque eu não estudava, eu não tinha aquele conhecimento. E hoje estudo pouco, né, a respeito da minha religião, da espiritualidade. E vejo o poder e a necessidade, né? E é isso aí, gente. Eu queria falar um pouquinho da minha religião para vocês, é isso aí. E eu me cuido em casa, né? Porque quando eu chego em uma casa de uma mãe de santo e de um pai de santo, eles me olham. Aí eu, já sabendo do que eu tenho, do que eu sou, gente, eles não falam. Eu acho assim, é porque eu tenho um dom que foi Deus que me deu. E Deus deu, tipo assim, gente, o sol é para brilhar para todos. O sol é para abrir para todos. Então, eu tô aqui, eu tenho meu grau de mediunidade bem evoluído. Tem uma mãe de santo aqui do meu lado, um pai de santo do meu lado. Eu vou pedir ajuda, eles vão ficar, que não sei o que. Ajuda, o mesmo dom que eu tenho, você tem. Se é porque cada um tem um grau de mediunidade. Tem uns que tem menos, tem uns que já é mais evoluído, e tem uns que vocês sabem, quem entende sabe do que eu tô falando. E o meu não é querendo me engalobar, me aparecer. Não, eu sempre tive vontade de gravar um vídeo falando, né, a respeito da minha religião. Então hoje eu não fico mais doente, hoje eu não tenho problema algum, porque eu sei me cuidar e eu me cuido em casa, entendeu? Minha mãe frequenta o centro espírita, eu tenho uma irmã que é umbandista, meu irmão é espírita também.
Eu tenho 8 irmãos, só um que tem um lado assim mais para a igreja evangélica. Ele não acredita muito. E tem um dom também, gente, que a minha família é uma família de médio e de médios evoluídos. Mas ninguém se cuida, ninguém liga. A maioria tem medo, uns não gostam. E eu fui a única que eu tive que encarar. Quando eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, que eu disse: é eu que estou vendo, é eu que estou ouvindo, eu estou sentindo. Não é ninguém que está me contando. Não é ninguém que está me contando. Eu parada conversando comigo mesma, sabe? Eu dizia: medo de quê? Do candomblé, medo da umbanda, medo dos orixás, medo dos exus. Se uma pessoa chega pra mim e diz: tô vendo um exu atrás de você, foi eu que coloquei? Foi alguém que colocou? Eu aprendi, eu nasci com esse dom. Então, eu não frequentava religião nenhuma. Minha família minha família, meu pai não frequentava umbanda, não frequentava candomblé, nem gostava dessa religião. Minha mãe que frequentou o centro espírita, e aquele centro espírita kardecista, entendeu? Aquele centro espírita kardecista, aquele que não, os orixás não incorpora, só fala só com os mortos. Então, assim, aí quando eu chegava na casa de uma mãe de... Eu chegava na casa de uma mãe de santo, e a mãe de santo me dizia: menina, você tem que se cuidar, tô vendo um exu atrás de você. Aí quando eu sentava pra conversar com ela, que ela botava a mesa de jogo, ela... Aí ficava doida que eu e minha filha frequentasse o terreiro de vários zeladores que eu já passei, que viam, não sei eu falando, botando jogo, né, quem eu sou. Enfim, minha filha também tem 17 anos, ela tem um grau de mediunidade bem evoluído. Ela pequenininha de casa, ela tinha uma amiguinha espiritual que falava com ela. Ela recebia os pretos velhos, a linha dos pretos velhos, né? Ela incorporava dentro de casa, e eu deixava porque é uma coisa, gente, natural, é uma coisa que não é forçado. Não forcei, minha filha não forçou, é uma coisa que a gente nem queria. Eu corria para um lado, pau, corria para o outro. Como eu tenho ditado: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. E era isso aí. Aí eu não tive para onde correr. Eu falei: já que eu tenho, já que eu sou, vou encarar. E aí eu encarei. Hoje em dia eu procurei estudar para saber a respeito dos exus. Quem são? Gente, eu achava que se falava com o exu, que o exu chegasse ali e ia me matar. Eu achasse que se... E só falar essa palavra exu, quando as pessoas chegavam para mim e diziam: não sei o que lá, exu, eu tinha o maior medo. Hoje em dia, gente, é uma entidade que não faz mal a ninguém, entendeu? As pessoas que têm aquele preconceito, né, é que nem as pessoas que têm aquela imaginação do demônio, do exu, de chifre, de tal. Quem já viu para dizer que é de chifre, que é de tal, que é de tal? É que nem falar: Jesus Cristo, ele é branco e tem olhos azuis. Quem foi aqui que viu Jesus Cristo? Quem que sabe dizer aqui que os olhos dele é azul, que é branco, né? Hoje em dia as pessoas até mudaram. Hoje faz muito coisas assim na internet, Jesus negro, né? Porque antigamente só era Jesus nas fotos, nos vídeos, branco dos olhos azuis. Então, eu tô dando essa comparação que vocês vão chegar pra mim e vai dizer: ai, vocês querem comparar Jesus com demônio, com Exu, que isso, aquilo. Eu tô dando a comparação de Jesus, que muitas pessoas usam como ele é negro. Uns usam que ele é branco de olhos azuis. Então, a mesma coisa é a espiritualidade. Muitos dizem, tem aquele preconceito, né? Que dizia assim, ficar imaginando Exu, ai, tem um chifre, é assim, ó. Então, assim, gente, só pra descontrair. Aprendi a me dar com isso tudo. E eu tô aqui firme e forte. E tem muita coisa ainda pra vir lá, sabe? Só que assim, pra resumir, pra fechar, pra não ficar o vídeo muito grande. Eu vivo com uma pessoa e ele é intolerante à religião. Então, assim, ele não aceita minha religião. Ele não aceita que eu vá em um terreiro. Ele não aceita que eu vá em uma casa espírita. Entendeu? Ele não aceita que eu acenda uma vela dentro de casa. Eu costumo ter uma quartinha dentro de casa. Então, 10 vezes que ele quebra, 10 vezes eu boto no lugar. Ele não pode ver minha quartinha.
que fica logo na entrada da porta. Ele pega e quebra e joga fora. Mas 10 vezes que ele quebra e joga fora, eu boto no lugar. Entendeu? Porque a gente não pode deixar de ser quem a gente é para satisfazer o ego da outra pessoa, à vontade. A pessoa tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Não é? Aí tem uma música grandona aqui. Não é?